Ninguém imagina que uma simples frase pode destruir 5 anos de luta. Você nunca será uma mãe de verdade. As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu dirigia pelas ruas escuras da cidade. As lágrimas embaçavam minha visão, mas a dor no peito era cristalina. Minha irmã havia acabado de jogar na minha cara a verdade que eu tentava negar. Depois de 3 tentativas fracassadas de fertilização in vitro, múltiplas cirurgias e tratamentos hormonais que me deixaram exausta, eu finalmente havia encontrado esperança na adoção. Mas aparentemente não era suficiente para ela. O chá de bebê estava marcado para o fim de semana. Sua primeira gravidez, perfeita desde o início. Cada ultrassom era uma celebração, cada foto nas redes sociais uma facada no meu coração. Eu havia fingido felicidade por meses, escondendo minha dor atrás de sorrisos forçados. Mas agora tudo havia mudado. A máscara havia caído e minha própria irmã me mostrou exatamente o que pensava sobre minha jornada. A pergunta que me assombrava era simples: como chegamos até aqui? Como uma família que sempre foi unida se transformou em um campo de batalha emocional? A resposta estava naquela noite de jantar em família 2 semanas antes. Uma noite que começou normal e terminou com meu mundo desmoronando. Mas o que aconteceu depois do chá de bebê? Isso ninguém esperava. Meu nome é Ana, tenho 33 anos e sempre sonhei em ser mãe. Desde pequena, brincava de boneca imaginando como seria cuidar de meus próprios filhos. Aos 28 me casei com o Lucas, o amor da minha vida, e imediatamente começamos a tentar engravidar. Éramos jovens, saudáveis e apaixonados. O que poderia dar errado? Mas a maternidade não chegava. Mês após mês, o teste dava negativo. As primeiras decepções eram suportáveis. Talvez fosse estresse do trabalho, talvez precisássemos relaxar mais. Minha irmã Sofia, 3 anos mais nova, sempre dizia que aconteceria na hora certa. Ela era minha melhor amiga, minha confidente. Depois de 2 anos tentando, procuramos ajuda médica. Os exames revelaram problemas de fertilidade que tornariam uma gravidez natural quase impossível. Foi como receber um diagnóstico de morte. Meu sonho mais profundo estava sendo roubado de mim por algo que eu não podia controlar. Começamos os tratamentos de fertilização, injeções diárias, consultas semanais, esperanças e decepções em ciclos intermináveis. Meu corpo virou um campo de batalha, cheio de hormônios que mexiam com o meu emocional. Lucas segurava minha mão a cada fracasso, mas eu via o cansaço em seus olhos. 3 tentativas de FV falharam. Cada uma custou uma fortuna e um pedaço da minha alma. Os médicos falavam em estatísticas, mas para mim eram sonhos destroçados. Entre as tentativas, passei por 2 cirurgias para corrigir problemas que poderiam estar impedindo a gravidez. A cada Dia das Mães, eu morria um pouco por dentro. Via outras mulheres comemorando enquanto eu fingia que estava tudo bem. Minha família tentava ser compreensiva, mas eu sentia pena nos olhares. A pena era quase pior que a dor. Foi quando decidimos pela adoção. Não como um plano B, mas como uma nova esperança. O processo cheios de expectativa. Seria nossa chance de realizar o sonho de formar uma família. Eu estava genuinamente animada com essa nova jornada. Mas carregar o luto da infertilidade é algo que não se supera da noite para o dia. Você aprende a conviver com a dor, a encontrar alegria em outros caminhos. Pelo menos era isso que eu pensava até aquela noite fatídica. Sofia engravidou na primeira tentativa. A ironia era cruel. Ela nem estava planejando. Foi um acidente feliz, disse rindo ao telefone. Eu parabenizei com toda a força que consegui reunir, mas quando desliguei, chorei por 2 horas seguidas. A gravidez dela era tudo que a minha nunca seria. Espontânea, fácil, celebrada por todos. Cada ultrassom era compartilhado em grupos de família, cada enjoo era motivo de risada. O bebê está crescendo perfeitamente, ela dizia radiante. Eu sorria e morria por dentro. Lucas tentava me consolar. Nossa vez vai chegar através da adoção, ele repetia. Vai ser igualmente especial. Eu queria acreditar, mas era difícil quando toda a família estava hipnotizada pelo milagre da vida acontecendo na barriga da minha irmã. As reuniões familiares se transformaram em sessões de adoração ao feto.
Minha mãe falava sem parar sobre como seria a avó, comprava roupinhas, planejava o quarto do bebê. Eu me senti invisível, como se minha jornada para a maternidade não importasse para ninguém. Sofia começou a me tratar de forma diferente. Antes éramos iguais, agora ela tinha algo que eu nunca teria. Nas conversas, sempre mencionava como se sentia abençoada por poder gerar uma vida. As palavras soavam como cutiladas disfarçadas de gratidão. Durante um almoço em família, minha tia perguntou quando Lucas e eu íamos dar netos para minha mãe. Sofia riu e disse: "Eles estão tentando outros métodos." A forma como disse "outros métodos" soou depreciativa, como se a adoção fosse inferior. Comecei a evitar eventos familiares. Cada encontro era uma celebração da gravidez dela e um lembrete do meu fracasso. Minha mãe reclamava da minha ausência, mas não conseguia entender que estar ali era tortura para mim. A distância entre mim e Sofia crescia a cada dia. Ela não entendia porque eu estava estranha. Para ela, eu deveria estar feliz pela conquista dela. Mas como explicar que a felicidade alheia pode ser a nossa maior dor? O jantar em família estava marcado para um domingo de março. Seria para comemorar os 6 meses de gravidez da Sofia. Eu havia prometido para Lucas que iria, mesmo contra minha vontade. "Precisamos aparecer", ele disse. "É sua irmã." A mesa estava decorada com temática de bebê. Balões rosa e azul, porque sexo. Minha mãe havia preparado um bolo com formato de barriga de grávida. Cada detalhe me lembrava do que eu não conseguia ter. Durante o jantar, as conversas giravam exclusivamente em torno da gravidez. Nomes para o bebê, planos para o quarto, como seria o parto. Eu comia em silêncio, tentando sobreviver àquelas 2 horas de tortura emocional. Foi quando meu tio perguntou sobre o processo de adoção. "Como está andando?" Ele questionou com genuína curiosidade. Eu me animei. Finalmente alguém queria saber sobre minha jornada para a maternidade. Comecei a explicar os passos, as entrevistas, a esperança de logo recebermos uma ligação. Mas Sofia me interrompeu no meio da frase. Deu uma risadinha e disse alto para que todos ouvissem: "É engraçado, né? Não é como se você fosse realmente saber como é ser mãe. Não é a mesma coisa." Minha respiração falhar. As palavras dela ecoaram na mesa como uma bomba. "Você nunca será uma mãe de verdade." Ela completou com um sorriso cruel. "Adoção é bonito, mas não é igual a gerar uma vida, né?" Todos os olhares se voltaram para mim. Vi surpresa, constrangimento, pena. Minha mãe sussurrou "Sofia" em tom de repreensão, mas o estrago estava feito. As palavras não podiam ser retiradas. Levantei da mesa sem dizer uma palavra. Peguei minha bolsa e saí da casa dos meus pais. Lucas veio atrás, tentando me acalmar, mas eu só queria sumir. Naquela noite, descobri que a pessoa que mais deveria me apoiar era quem mais me machucava. Passei 3 dias sem sair de casa. Lucas cancelou compromissos para ficar comigo. Eu oscilava entre tristeza profunda e raiva. Como minha própria irmã podia ser tão cruel? As palavras dela se repetiam em mente como um disco arranhado. No 4º dia, recebi uma ligação da assistente social responsável pelo nosso processo de adoção. "Uma adolescente de 16 anos está grávida e quer entregar o bebê para a adoção. Ela gostou do perfil de vocês." Meu coração disparou. A reunião foi marcada para a sexta-feira. Eu e Lucas nos preparamos como se fôssemos para a entrevista mais importante de nossas vidas. Mariana, a jovem mãe biológica, era tímida, mas determinada. "Quero que meu bebê tenha uma família que o ame de verdade", ela disse. Conversamos por 2 horas. Contei para ela sobre nossa jornada, nossa dor, nossa esperança. Ela me olhou nos olhos e disse algo que mudou tudo. "Consigo ver no seu olhar o amor que tem para dar." Lágrimas escorreram pelo rosto. Saímos da reunião com a promessa de que seríamos. O bebê nasceria em 2 meses. Criança real. Não era a gravidez que eu sonhara, mas seria igualmente especial. Naquela noite, Lucas e eu conversamos sobre nomes, sobre como seria nosso filho, sobre como transformaríamos nosso escritório em quarto de bebê. A felicidade que sentia era genuína, profunda. Eu seria mãe, sim, e seria uma mãe de verdade. Mas sabia que teria que enfrentar minha família novamente. A dor causada por Sofia ainda estava crua, mas agora eu tinha algo maior.
um propósito. Meu filho precisaria de família e eu não permitiria que os preconceitos deles o afetassem. Decidi que não contaria sobre Mariana ainda. Queria saborear aquela felicidade só nossa por alguns dias, mas também sabia que chegaria o momento de mostrar para todos, especialmente para Sofia, o que realmente significa ser mãe. As próximas semanas foram de preparação intensa. Compramos o berço, decoramos o quarto, fizemos cursos para pais adotivos. Cada item comprado era uma declaração de fé. Nosso filho estava chegando. Mantive contato regular com Mariana. Ela era madura para a meia-idade, mas ainda uma adolescente assustada. Criamos um vínculo especial. Eu seria para sempre grata a ela pelo presente mais precioso que alguém pode dar. Minha família não sabia de nada ainda. Sofia continuava postando fotos da barriga nas redes sociais, recebendo chuvas de curtidas e comentários. Eu não tinha mais raiva, apenas pena. Ela não sabia o que estava perdendo ao ser tão preconceituosa. O convite para o chá de bebê chegou por WhatsApp. Uma arte colorida com os dizeres "chegando em maio". Sofia havia adicionado uma mensagem. "Espero que você venha, Ana. Quero você lá." Era sua tentativa patética de fazer as pazes. Lucas achou que eu deveria ir. "É sua irmã." Ele repetiu a frase que já estava virando mantra. Mas eu conseguia esquecer as palavras dela. Como celebrar a maternidade de alguém que havia negado a minha? Decidi não responder o convite. Deixei no vácuo, sem confirmação nem negativa. Sofia me ligou 2 vezes, mas não atendi. Minha mãe também tentou contato, provavelmente como intermediária. Eu não estava pronta para fingir que estava tudo bem. Mariana estava na tris.quinta. O parto estava próximo. Eu acordava todas as manhãs com o coração acelerado, pensando que poderia ser o dia. Tínhamos a bolsa do hospital pronta, os documentos organizados, tudo preparado para correr. Foi minha casa sem avisar. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava organizando as roupinhas do bebê quando a campainha tocou. Pela janela, vi sua barriga enorme. Ela vinha cobrar satisfações sobre o chá de bebê. Sofia entrou na minha casa como um furacão. "Por que você não respondeu sobre o chá de bebê?" Ela perguntou, as mãos apoiadas na barriga. "Todo mundo está perguntando se você vai aparecer." Respirei fundo antes de responder. "Não vou ao seu chá de bebê, Sofia. Depois do que você disse no jantar, acho que é melhor assim." Minha voz estava calma, mas meu coração batia acelerado. Ela revirou os olhos. "Você ainda está chateada com aquilo?" "Foi só uma brincadeira, Ana. Você sempre foi muito dramática." A palavra dramática me atingiu como um soco. 5 anos de dor resumidos como drama. "Brincadeira", repeti. "Você disse que eu nunca seria uma mãe de verdade, na frente de toda a família." "Isso não é brincadeira, Sofia. Isso é crueldade." Minha voz começou a tremer de raiva. Ela bufou impaciente. "Mas é verdade, né? Não é a mesma coisa? Eu estou gerando uma vida aqui dentro", disse batendo na barriga. "Você vai apenas criar um filho que não é seu. É diferente, sim." Foi a gota d'água. Anos de dor, humilhação e incompreensão explodiram. "Saia da minha casa!" gritei. "Saia agora!" Sofia se assustou com minha reação, mas não se ridícula, ela disse. "Eu vim aqui para fazer as pazes e você está me expulsando? Nossa mãe vai saber disso." A ameaça soou infantil, como se fôssemos crianças brigando. Apontei para a porta. "Vá embora e não volte até aprender o que significa ser uma verdadeira irmã." Ela saiu bufando, murmurando algo sobre hormônios e exagero. Quando fechei a porta, desabei em lágrimas. Naquela noite, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Alô?" Atendi hesitante. "Ana, aqui é a doutora Fernanda, da maternidade." Mariana entrou em trabalho de parto. "Você..." Era 2 da manhã e nosso filho estava nascendo. Acordei Lucas em pânico e corremos para o hospital. Durante todo o trajeto, pensei na maternidade. Mariana estava corajosa, uma mãe maravilhosa. Ela, Gabriel nasceu. 3,2 quilos de perfeição colocou nos meus braços. Senti algo que nunca havia instantâneo, avassalador. Lucas e Gabriel, e sorriu. Suas palavras ecoaram diferente das de Sofia. Passamos 3 dias no hospital fazendo os procedimentos legais.
Mariana foi incrível em todos os momentos. No dia da alta, ela beijou Gabriel na testa e sussurrou: "Seja feliz, meu amor. Sua mãe vai cuidar bem de você." Durante todo esse tempo, minha família não sabia de nada. Meu telefone estava cheio de mensagens sobre o chá de bebê da Sofia, marcado para aquele sábado. Ironicamente, no mesmo fim de semana que decidi que era hora de contar tudo. Não como vingança, mas como declaração de amor. Gabriel era real, estava nos meus braços e eu era oficialmente mãe. Uma mãe de verdade, apesar do que Sofia pensava. No sábado pela manhã, postei uma foto segurando Gabriel no hospital, apresentando meu filho Gabriel. Nasceu ontem e já é o amor da minha vida. Sou oficialmente. A foto estava linda. Eu radiante, ele dormindo passivamente. Meu telefone explodiu em 5 minutos. Ligações, mensagens, comentários. Minha mãe chorava de emoção ao telefone. Meu pai estava em choque. Amigos mandavam parabenizações em cascata, mas Sofia não disse nada. O chá de bebê dela estava acontecendo naquele momento. Imaginei a reação das pessoas vendo minha postagem durante a festa dela. Não era proposital, mas a coincidência era poética. 2 horas depois, Sofia me ligou. Sua voz estava diferente, mais baixa. "Ana, vi a foto. Parabéns." A palavra saiu engasgada, sem emoção real. "Por que você não contou que estava adotando?" "Não tive a oportunidade." Respondi calmamente. "Tem estado difícil conversar com minha família ultimamente." O sarcasmo na minha voz era evidente. Houve um silêncio longo. Depois ela disse: "Olha, sobre aquilo que eu falei no jantar, talvez eu tenha exagerado." Talvez. Após me destruir emocionalmente, ela achava que talvez tinha exagerado? "Sofia", disse com toda a firmeza que consegui reunir, "você não exagerou. Você foi cruel. Me machucou profundamente quando eu mais precisava de apoio. E agora está vendo que eu sou mãe sim, e uma mãe de verdade." Ela tentou se defender. Eu não quis dizer daquele jeito, mas eu a interrompi. "E sim, e agora vai ter que conviver com isso. Gabriel é meu filho, eu sou mãe dele, e isso é tão real quanto sua gravidez." Na segunda-feira, Sofia apareceu na maternidade. Eu estava amamentando Gabriel com mamadeira quando ela entrou no quarto. Sua barriga enorme contrastava com meu bebê recém-nascido nos braços. "Vim conhecer meu sobrinho", ela disse hesitante. Olhou para Gabriel e algo mudou em sua expressão. Talvez fosse a primeira vez que ela via um bebê de verdade, não apenas uma barriga em crescimento. "Posso pegá-lo?" perguntou. Hesitei por um momento, mas estendi Gabriel para ela. Ela o segurou desagente, sem a naturalidade que eu já havia de. Por alguns minutos, silêncio. Sofia observava Gabriel e eu observava Sofia. Vi quando seus olhos se encheram de lágrimas. "Ana", ela começou, a voz trêmula, "eu fui horrível com você." "Foi", confirmei sem hesitar. Me machucou profundamente, exatamente quando eu mais precisava de apoio da minha irmã. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas verdade. Ela começou a chorar. "Eu estava com medo", confessou. "Medo de que você fosse uma mãe melhor que eu. Você estudou tanto, se preparou. Eu engravidei sem querer e nem sei se vou ser boa nisso." A confissão me pegou desprevenida. "Sofia, maternidade não é competição", disse gentilmente. "Você sempre foi minha irmã. Eu queria dividir essa experiência com você, não competir." "Quando te vi com ele agora", ela continuou olhando para Gabriel, "entendi que você é mãe dele exatamente como eu serei mãe do meu bebê. Não há diferença. O amor é o mesmo." Era o pedido de perdão que eu precisava ouvir. Sofia me devolveu Gabriel e se sentou na cadeira ao lado da cama. "Posso te contar uma coisa?" ela perguntou. "Sim." "Estou morrendo de medo de. Você estudou tanto, fez cursos, se preparou." "Eu não fiz nada disso." Percebi que por trás da crueldade havia insegurança. Sofia sempre foi a caçula mimada, acostumada a ter tudo fácil. A gravidez inesperada a assustou mais do que ela admitia. "Posso te ensinar", ofereci. "Podemos aprender juntas. Nossos filhos podem crescer como Ela sorriu pela primeira vez em meses de forma genuína.
Nos dias seguintes, Sofia cancelou compromissos para ficar conosco no hospital. Observava como eu cuidava de Gabriel, fazia perguntas, anotava dicas. A competição havia se transformado em cooperação. Quando chegamos em casa, ela ajudou a organizar o quarto de Gabriel. Trouxe algumas roupinhas que havia ganhado no chá de bebê. Nossos bebês podem dividir, disse. Afinal, são primos. Minha mãe ficou radiante vendo as filhas unidas novamente. Vocês vão ser mães incríveis, ela repetia, e os bebês vão ter uma família linda. A harmonia familiar estava sendo restaurada. Lucas observava tudo com alívio. Sua irmã está diferente, ele comentou. A gravidez amadureceu ela. Eu concordei, mas sabia que ver Gabriel nos meus braços também havia mudado algo em Sofia. O processo de perdão estava apenas começando. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar completamente. Mas o primeiro passo havia sido dado, e isso era o que importava. Naquela noite, com Gabriel dormindo no meu, refleti sobre toda a jornada. 5 anos de dor, tratamentos, fracassos, e agora ele estava ali. O caminho não havia sido o que eu sonhara, mas o destino era exatamente o que precisava. Pensava em Mariana, a jovem corajosa que me deu o maior presente do mundo. Pensava em Sofia, que me machucou, mas também cresceu. Pensava em Lucas, que nunca desistiu de nós. A infertilidade me ensinou sobre força que eu nem sabia que tinha. As palavras cruéis da Sofia me ensinaram sobre perdão. O processo de adoção me ensinou que amor não tem a ver com genética, mas com escolha. Gabriel se mexeu no meu, os olhares se encontraram, entendi que não importava que outra mulher o gerou. Eu o escolhi. Lembrei das palavras de Mariana. Você será uma mãe maravilhosa. Ela viu em mim o que Sofia levou tempo para enxergar. Maternidade não é sobre como o filho chega, mas sobre como ele é recebido. Todos os não que recebi da vida me levaram ao sim perfeito. Gabriel não veio da minha barriga, mas veio para o meu coração. E talvez isso fosse ainda mais especial, porque foi uma escolha consciente de pessoas que se amaram desde o primeiro olhar. Sofia precisava aprender que ser mãe não é privilégio, é responsabilidade. Não é sobre ter superioridade sobre outras mulheres, mas sobre formar um ser humano com amor. Eu esperava que ela aprendesse isso com seu próprio filho. A jornada da maternidade estava apenas começando, mas eu finalmente havia chegado ao ponto de partida. Não como a mulher quebrada de 5 anos atrás, mas como uma mãe completa, realizada e cheia de amor para dar. 2 semanas depois, Sofia me procurou para uma conversa mais profunda. Marcamos de nos encontrar no parque onde brincávamos quando crianças. Ela chegou ofegante, com a barriga de 8 meses, eu com Gabriel no carrinho. Ana, ela começou. Eu preciso te pedir perdão de verdade. Não aquele perdão rápido do hospital, um perdão real. Suas palavras saíram carregadas de emoção genuína. Sentamos no banco onde nossa mãe nos levava para alimentar os patos. Gabriel dormia pacificamente enquanto Sofia organizava seus pensamentos. Eu fui cruel porque estava com inveja de você, ela confessou. Inveja? Perguntei. De mim? Você estava grávida, realizada, com tudo que eu queria. Ela balançou a cabeça. Não, Ana, inveja da sua força. Você lutou 5 anos por um sonho e nunca desistiu. Eu teria desistido no primeiro obstáculo. Ela continuou. Quando te vi com Gabriel, entendi que você sempre foi mais preparada para ser mãe do... Você estudou, se preparou, lutou. Eu só engravidei. Isso me assustou muito. Sofia, não existe mãe mais ou menos preparada. Existe mãe que ama. E eu sei que você ama seu bebê. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Me perdoa? Perguntou como se fôssemos crianças novamente. Já perdoei, respondi. Quando vi você segurando o Gabriel no hospital, perdoei tudo. Somos irmãs e irmãs se perdoam. Abraçamos ali no parque, 2 mulheres grávidas de possibilidade. Eu com meu filho nos braços, ela com o dela no ventre. Diferentes caminhos, mesmo destino. A maternidade que nos transformaria para sempre. O filho da Sofia nasceu em maio, como previsto. Ele chegou depois de 12 horas de trabalho de parto, pesando 3,8 kg. Eu estava na sala de espera com Gabriel, aguardando conhecer meu sobrinho. Me viu entrando no quarto com Gabriel, sorriu cansada.
Coloquei Gabriel ao lado de Pedro na cama. 2 bebês, 2 milagres, 2 histórias de amor. Nos meses seguintes, nos tornamos verdadeiras parceiras na maternidade. Sofia me ligava pedindo conselhos sobre amamentação, sono, cólicas. Eu divido minhas descobertas diárias com ela. Éramos juntas. Numa reunião de família, minha tia, a mesma que havia perguntado sobre netos no jantar fatídico, comentou: "Que lindos os 2 netos da Dona Carmen, são irmãos do coração." Minha mãe sorriu orgulhosa. Sofia interveio: "Na verdade, eles são primos, e Ana é uma mãe incrível. Gabriel tem muita sorte." As palavras dela soaram como música para meus ouvidos. Era o reconhecimento público que eu precisava ouvir. Em dezembro, no primeiro Natal dos bebês, toda a família se reuniu. Gabriel e Pedro estavam no centro das atenções, 2 príncipes de mesmo reino. Sofia e eu trocamos olhares cúmplices. Havíamos criado algo lindo juntas. Durante a ceia, Sofia se levantou para fazer um brinde. "Quero brindar a Ana, que me ensinou que ser mãe não é sobre como o filho chega, mas sobre quanto amor você tem para dar. Gabriel é prova viva disso." Conhecimento chegou da forma mais bonita possível, através do amor. Sofia havia se tornado não apenas uma irmã melhor, mas uma pessoa melhor. E eu havia descoberto que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Depois, criei um blog chamado Mãe de Coração. Contava minha jornada da infertilidade à adoção, sempre enfatizando que maternidade tem muitos caminhos. O blog virou fenômeno, recebendo milhares de mensagens de mulheres em situações similares. Sofia virou minha parceira no blog. Ela falava sobre maternidade biológica, eu sobre maternidade adotiva. Juntas, mostrávamos que não há hierarquia no amor materno, apenas formas diferentes de chegar ao mesmo lugar: amar incondicionalmente. Gabriel e Pedro cresciam como irmãos. Brincavam juntos, brigavam como todos os primos, tinham brinquedos e sonhos. Ver os 2 juntos era a prova viva de que família se constrói com amor, não apenas com genética. Decidimos organizar um grupo de apoio para mães. Encontros mensais, infertilidade, adoção, gravidez tardia, solo. O objetivo era criar uma rede de apoio sem julgamentos. Sofia sempre dizia para as participantes: "Minha irmã me ensinou que ser mãe é sobre amar, não sobre como você chegou lá. Todas vocês são mães de verdade, independente do caminho." Mariana nos visitava regularmente. Gabriel a chamava de Tia Mari e ela o amava como sobrinho. Nossa família havia se expandido de forma não convencional, mas profundamente amorosa. Lucas e eu decidimos adotar novamente. O processo já estava andando e Gabriel ficaria mais velho quando o irmãozinho chegasse. Sofia estava animada. Pedro vai ter mais um primo para brincar. A vida havia me dado tudo o que eu sonhara, só que de forma diferente do planejado. Às vezes, o não do universo é na verdade um ainda não, ou um de outra forma. Gabriel me ensinou isso todos os dias. Hoje, olhando Gabriel brincar com Pedro no quintal, entendo que minha jornada não foi sobre infertilidade. Foi sobre descobrir diferentes formas de amor. Foi sobre entender que família não é apenas sangue, mas escolha diária de amar. Sofia se tornou a irmã que eu sempre soube que ela poderia ser. A maternidade a amadureceu, mas foi o amor pelo Gabriel que realmente a transformou. Ele chegou à nossa família para curar não apenas meu coração vazio, mas os relacionamentos feridos. A dor da infertilidade nunca desaparece completamente. Ainda sinto uma pontada quando vejo uma grávida. Ainda me pergunto como seria carregar meu filho na barriga. Mas aprendi que carregar no coração é igualmente intenso. Gabriel não nasceu do meu corpo, mas nasceu da minha alma. Cada noite mal dormida, cada fralda trocada, cada sorriso seu, tudo isso é tão real quanto qualquer maternidade biológica. O amor não distingue DNA. Se você está passando por uma jornada difícil para a maternidade, saiba que sua história ainda está sendo escrita. Talvez o caminho não seja o que você planejou, mas pode ser exatamente o que você. A verdadeira maternidade não está no ventre que gera, mas no coração que acolhe. Não está nos 9 meses de gestação, mas nos anos de dedicação que virão.
Não está no sangue que corre nas veias, mas no amor que cresce a cada dia. Gabriel me ensinou que milagres às vezes chegam de forma inesperada. Mariana me ensinou sobre generosidade. Sofia me ensinou sobre perdão. Lucas ensinou sobre persistência. Todos foram anjos disfarçados na minha jornada. Para toda mulher que sonha em ser mãe, você já é mãe desde a gestação. O resto é apenas detalhe de como essa história será contada.